Olá, caros amigos, caros telespectadores. No programa Janela Aberta desta semana, iremos falar sobre os 25 anos da Rádio Nazaré. Faz 25 anos que a Rádio Nazaré entrou no ar. Com certeza, você que é daqui de Belém, que é paraense, que mora perto aqui de Belém, mora até um pouco longe, porque a Rádio Nazaré vai longe, com certeza já sintonizou o 91.3. A Rádio Nazaré, a Rádio Católica aqui da Arquidiocese de Belém. Eu também atuo na Rádio Nazaré todo esse tempo, todos esses 25 anos, né? Não parece, eu sei que eu estou assim bem enxuto. Estou com 25 anos também na Rádio Nazaré e pensei nesse programa, assim, disse, puxa, 25 anos da nossa querida Rádio Nazaré, essas ondas e a gente escutando os ouvintes, a gente lembra e eles dizem para nós assim, a Rádio Nazaré faz parte da minha vida. Eu tenho um rádio em casa ligado só na Rádio Nazaré, que me acompanha de manhã, de tarde, de noite. A importância da Rádio Nazaré na vida de todos nós. E hoje, quem vai nos ajudar a falar sobre esses 25 anos é a Elivane Barbosa, que é coordenadora da Rádio Nazaré. Está com essa tarefa de coordenar, está coordenando brilhantemente a nossa rádio, a rádio que cresceu, já virou mocinha, já virou uma rádio robusta, e ela coordena a rádio brilhantemente, a quem a gente saúda pela primeira vez, está aqui conosco a nossa colega Elivane, sendo entrevistada por mim, no Janela Aberta. Seja bem-vinda, Elivane. Obrigada, Theo, obrigada pelo convite. Realmente é a primeira vez que a gente concede essa entrevista dentro do programa Janela Aberta, um programa que é muito acompanhado, eu acompanho sempre que posso, tenho oportunidade, um programa importante, que fala sobre coisas importantes da nossa vida, do nosso dia a dia. E são 25 anos, né? Uma idade para ser comemorada, é o Jubileu de Prata da Rádio Nazaré. E que alegria podermos comemorar esses 25 anos. 25 anos de muita luta, de muita evangelização, de muita transformação, de muitas conversões. Então é um prazer grande estar aqui com você. Eu queria que você apresentasse como é que começou a Rádio Nazaré. Muita gente não conhece assim, essa história da rádio, porque às vezes a gente fica pensando assim, como é que nasce uma rádio, né? Então, eu queria que você contasse para nós um pouco essa história da nossa querida Rádio Nazaré. Theo, a rádio começou a partir de um pensamento de Dom Vicente Zico, lá em 1993, quando ele gravava um programa de rádio, um programa que falava ao povo, o chamado Palavra de Vida, que nós conhecemos já também durante muito tempo, foi veiculado na Rádio Nazaré. Ele gravava esta programação para uma rádio comercial aqui em Belém, lá no Seminário São Pio X. E aos domingos essa programação era transmitida por esta rádio. E a partir desse momento, dessas gravações, surgiu no pensamento de Dom Vicente a possibilidade de uma rádio católica. A possibilidade da Arquidiocese ter uma rádio. E que sonho, viu? Que sonho, Nosso Senhor inspirou, através do Espírito Santo, inspirou Dom Vicente. E hoje em dia a rádio é esta realidade. Então, pensou-se em 1993, de 1993 a 1996 foi sendo estruturada. É claro que aí entra-se com um pedido do Ministério das Comunicações para ser uma rádio legal, né? Para não ser uma rádio pirata. Então, entra-se com esse pedido, a estruturação, a fundação, a montagem de antenas, equipamentos, transmissores. Então, assim, foram 3 anos de conquistas, né? Até a rádio efetivamente ser inaugurada no dia 4 de maio de 1996. E aí estamos hoje com esta realidade, né? Essa transmissão foi feita a partir do centro, aqui na própria Arquidiocese, do auditório. Até então, na época, o auditório da Arquidiocese. Foi feita esta primeira transmissão
com a presença do ministro, com a presença de figuras públicas muito importantes e que ajudaram efetivamente a rádio estar no ar neste dia. E com certeza foram muitos desafios, né? Muitos desafios de montar uma grade de programação, se pensar uma grade de programação diferenciada, porque nós não somos uma emissora comercial, nós professamos uma fé, temos a nossa doutrina e a partir desse encaminhamento foi montada uma grade de programação, entretanto, sem menosprezar ou negligenciar a cultura. Então, de dezembro de 95 a maio de 96, a rádio entrou em fase experimental. Sim. Onde as pessoas, nossa, que rádio é essa? Nossa, quanta música legal! Eu fui uma ouvinte assim, assiduidíssima dessa programação. E qual não foi a minha surpresa quando a gente começava a ouvir ali a frequência para identificar a rádio, onde dizia assim mesmo, uma emissora da Arquidiocese de Belém. E olha que alegria para nós, povo católico, né? Cristão católico. E eu era essa ouvinte assídua aí, eu sempre gostei muito de rádio. Rádio sempre foi um veículo que me chamou sempre a atenção, pelas músicas, pela própria condução numa rádio, né? A locução, e o rádio tem essa magia de você brinca com a sua imaginação, né? Você ouvindo e você fica passeando nas músicas e naquilo que é falado. Então ficou desse período de dezembro de 95 a 96 essa fase experimental, quando ela foi inaugurada no dia 4 de maio. Uhum. E aí estamos até hoje. E como é que foi a ideia, por exemplo, no início, os programas? Porque assim, a rádio, ela tem, a Livane falou, é diferente da televisão, né? A televisão, a gente tem a imagem, a postura, algo diferente, né? Que é maravilhoso também. Mas a rádio tem algo que encanta, né? Desde o início, né? O pessoal que trabalhava nas rádios antigas falavam das telenovelas de rádio, das radionovelas, na verdade, e depois vieram as telenovelas, mas a imaginação que havia. E hoje também a rádio encanta, né? Sim. Como fazer programas de rádio, né? Quais os programas que começaram naquela época? Inicialmente foi convidada uma religiosa, né? A irmã Celeste Guislandi, que foi ela que foi responsável pelo início desta grade de programação, junto com outras pessoas. E aí a gente cita aí o Francisco César, também Elza, uma coordenadora muito atuante, uma produtora muito atuante dentro da programação da rádio, e outros profissionais que também vieram e agregaram essa programação. Uhum. E junto com a irmã Celeste Guislandi, que era a nossa diretora de produção, tivemos também a participação do diácono Antônio Lobato, que era o nosso diretor administrativo e financeiro. E a partir desse conjunto, né, desse casamento, vamos dizer assim, eles montaram uma grade de programação dentro da proposta que a rádio professa. Uhum. Sem, como eu falei para você no início, negligenciar a cultura. Então, sempre foi muito bem pensado e muito bem cuidado a programação musical da rádio também. Sempre se ouvia as músicas, as letras tinham que ser conferidas para que nada viesse a ferir a nossa doutrina, nem tampouco ferir o ser humano na sua integridade. Até porque o slogan da rádio é a serviço da vida. Uhum. Então, nós tínhamos esse compromisso de ouvir criteriosamente cada música que era veiculada. E era muito bem acompanhado pelos nossos diretores. Se alguma música tivesse um sentido dúbio, um sentido duplo, era feita uma análise, ou era se descartada a música, ou se mantinha a música na programação. E assim cresceu a grade de programação, inicialmente na Rádio Nazaré. Lá, já posterior a 1996, período de, acredito que 98, 2000, nós tivemos uma outra diretora de programação, que é a nossa
querida irmã Aparecida Matilde, Sim, né? lembro. A irmã Matilde Alves, como nós chamávamos. E a irmã trouxe um pouco mais essa característica mais de música-mensagem, essa característica mais de igreja mesmo, né? Onde a nossa programação falava efetivamente, não que antes não fosse feito, efetivamente mais da nossa fé. A rádio, ela foi pensada para ser uma rádio educativa, né? Ela foi, vamos dizer assim, foi-se pensado e também teve a sua concessão, uma concessão educativa. Então, nós não podíamos também transformar a nossa programação só numa programação em que fala a linguagem da igreja, mas também uma programação que venha privilegiar também a educação, a cultura. Então, tudo isso é pensado na programação da Rádio Nazaré. É verdade. E também o que você falou da questão das músicas, sempre foi conhecida a Rádio Nazaré pela qualidade, né? Sim. Assim, programas de qualidade, inclusive de música de MPB, à noite, sempre, eu me lembro, acho que ainda tem na hora do almoço, músicas... O cardápio instrumental, né? Daqui a pouco a gente vai falar dos programas, né? Sempre com muita qualidade, né? Uma discoteca muito bem produzida. Isso se mantém, né? É um diferencial, inclusive, da rádio. E o interessante, Theo, é que no início da nossa rádio, nós recebemos muitas doações de ouvintes que ficaram encantados com a programação, muitas doações de LPs. De LPs, olha, LPs, CDs. E o interessante é que até hoje nós mantemos estes LPs na nossa discoteca. Na época, eu me lembro que eu não comecei como coordenadora, né? Comecei... Louvo e agradeço a Deus pelo meu trajeto dentro da própria rádio. Eu era apenas recepcionista, né? Vim com o compromisso de receber as pessoas que chegavam à rádio. E o interessante é que a rádio era só o espaço que hoje é a fundação inteira. Ela nasceu como Fundação Rádio Nazaré. E era um espaço pequeno, assim, nós podemos contar nos dedos o número de salas que nós tínhamos. Você lembra desse período? E... na época, depois que eu saí da recepção, eu passei para o setor da discoteca. Então, nós tínhamos que pegar os LPs e lavar com esponja e sabão, né? O Nelson fica ali balançando a cabeça, dizendo que porque o Nelson também testemunhou muito, nosso colega câmera. E a gente pegava esses LPs, lavava com a esponja e sabão neutro, para poder ouvir aquele LP, para sair o máximo de ruído possível, né? E o interessante é que, durante muitos anos, nós fizemos a nossa programação a partir desses LPs. Aí tínhamos também o complemento com as fitas cassetes, ó. Isso é tempo, é verdade. Eu me lembro disso. Fita cassetes e bem para cá, já de 98, 2000, aí chegaram as mídias chamadas CDs. Né? E aí, com o advento da internet, pronto, acabou-se essa cultura de se usar um CD e agora a gente baixa tudo online. Tudo online. Entramos... Uma era diferenciada, né? Diferenciada. Nós recebemos de algumas produtoras CDs ainda, de divulgação dos seus cantores. Recebemos os chamados EPs, que agora é muito comum, né? Fazem o EP são... poucas músicas, a pessoa produz uma música e coloca ali no máximo 6 ou 7 músicas, não chega a ser um CD. E são os CDs de divulgação praticamente. E é muito interessante a gente pensar nesse processo que a rádio veio desenvolvendo nesse tempo todo. Tudo bem. Olha, o telefone de contato aqui da rádio, dá 2 telefones aqui, o 4006-9211, esse telefone é um telefone para você entrar em contato, fazer pedidos, enfim, conversar aqui com a rádio. O WhatsApp é o 988140275, esse também é o WhatsApp da rádio para você fazer pedidos musicais e outras coisas mais, né? Fazer elogios, reclamações, enfim. E o site da Fundação Nazaré
pelo qual você também pode sintonizar pela rádio, é o www.fundacalnazaré.com.br. Inclusive, por esse site, você pode contribuir com a nossa rádio. Lá você vai encontrar o Pix, tá, da Fundação Nazaré, que você contribui, né, com a rádio, com a Fundação Nazaré, porque nós somos uma emissora que precisa do apoio, né? Não é uma emissora comercial, e você pode ajudar todos os nossos meios de comunicação, inclusive a Rádio Nazaré. No próximo bloco a gente vai falar como foi a importância da Rádio Nazaré para a transmissão do Sírio. Como foi que isso foi incorporado hoje? A Rádio Nazaré e o Sírio estão muito juntos, né, nessa transmissão. Não sai daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje festejando os 25 anos da Rádio Nazaré FM, né? Nossa Rádio Nazaré maravilhosa que está completando, completou na verdade 25 anos no ar, né? Bodas de prata, né? E aqui estamos recebendo a coordenadora da Rádio Nazaré, que é a Elivane Barbosa. Você sabe que às vezes, Elivane, eu quando vou anunciar aqui o Janela, né, eu digo, às vezes me vai um impulso de dizer, conhecendo Jesus. Você sabe que às vezes acontece? Porque eu apresento na Rádio Nazaré, o programa Conhecendo Jesus, já nesses 25 anos, fez 25 anos. 25 anos. 25 anos do Conhecendo Jesus, que vai ao ar todos os sábados, fazer propaganda também, né? Faça. Todos os sábados, às 8 horas da manhã. Na pandemia a gente ficou um pouco afastado, mas todos os sábados, às 8 horas da manhã, o Conhecendo Jesus, que é um programa bíblico, um programa que fala um pouco da preparação para a liturgia do domingo, para as celebrações da palavra, e tem sempre um frei das igrejas dos Capuchinhos, que é um programa que vai mais organizado pela própria dos Capuchinhos, as pessoas de lá, e os padres de lá. Então a gente sempre comenta a liturgia do final de semana. E às vezes quando eu estou lá na rádio, às vezes quando eu estou lá na rádio, eu falo, estamos aqui com Janela Aberta, né, é um impulso, e quando eu estou aqui eu falo, vamos começar o Conhecendo Jesus, eu me atrapalho, né? Porque a gente mistura os programas. Acontece isso. Acontece, né? É porque está muito dentro do nosso universo, né, Theo? Rádio a comunicação ela é apaixonante. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha passado por essa experiência que diga assim mesmo, não gostei. Não, as pessoas ficam encantadas pela comunicação. E comunicar é bonito, ainda mais a comunicação que a gente faz. Verdade. Né? É uma comunicação diferenciada, é a comunicação de Deus. Eu digo que nós somos porta-vozes de Deus, é uma responsabilidade muito grande. Né? E é apaixonante fazer rádio, televisão, é tudo muito encantador. É verdade. Uma coisa, eu falei antes do apoio cultural, que vamos falar do Sírio, mas eu queria ouvir a tua experiência um pouco com os ouvintes, porque você é a coordenadora. Como é que é essa experiência com os ouvintes? O pouco tempo que eu passo na rádio, quando os cultos ouvintes, eles falam coisas tão bonitas, assim, da importância da rádio na vida deles. De coisas mesmo das pessoas dizerem, o senhor não sabe que para não brigar em casa, eu comprei um rádio só para mim, diácono. Coloquei lá, diz, ninguém mexe nesta rádio, porque fica na Rádio Nazaré. A mesma coisa com a TV. Comprei uma televisãozinha, fica só na TV Nazaré. Para ninguém brigar comigo, vocês ficam com a TV de vocês, eu fico lá com a minha TV, fico lá com a minha rádio. Eu fico impressionado um pouco com a potência que a Rádio Nazaré... Como é que é a tua experiência com os ouvintes, que você é coordenadora, sabe mais falar sobre isso? É uma experiência linda, é uma troca de amor e de amizade muito, muito profundo. Eu apresento aqui e ali alguns programas, né, principalmente na ausência do Padre Wagner. Quero mandar um abraço para o Padre Wagner, nosso diretor de programação. E na ausência a gente apresenta os programas, né? E a gente tem um contato direto com o ouvinte. E o ouvinte, olha, eu gosto muito da programação, a programação faz parte do meu dia a dia, me ajudam muito a crescer e amadurecer na fé. E a gente ouve assim, relatos de
de conversão, de testemunhos belíssimos a partir da programação da Rádio Nazaré. Falar de Deus é bonito, Theo. Claro. É muito bonito falar de Deus e as pessoas gostam, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, né? Por isso que você faz o programa Conhecendo Jesus, para que nós possamos conhecer mais e amar mais. E as pessoas relatam que tem uma experiência com a programação da Rádio Nazaré de conversão mesmo, de transformação. Nós tivemos ouvintes, claro que a gente não vai citar nome por uma questão ética, de dizer assim, olha, eu estava a ponto de cometer uma bobagem com a minha vida, mas a partir da programação da Rádio Nazaré, eu tenho uma outra visão, eu tenho um outro olhar sobre a vida, porque para algumas pessoas a vida, ela é dolorosa. A gente sabe disso. E existem aquelas pessoas que estão doentes na alma, não no corpo apenas. E a doença da alma, ela é a mais perigosa. Claro. Porque ela nos leva por caminhos que a gente nem imagina. E a partir da programação da Rádio Nazaré, nós temos esse testemunho de muitas pessoas que mudaram pensamentos, mudaram posturas, mudaram a vida, porque o Evangelho, ele precisa nos transformar. Se o Evangelho ainda não nos transforma, nós precisamos refazer o caminho de aprendizagem. Então, são relatos assim belíssimos que nós temos. Tem gente que diz assim mesmo, olha, eu já até quebrei o botão para ninguém ficar mudando de sintonia. Nós temos um ouvinte lá em Colares, o seu Gerardo, um grande abraço para o seu Gerardo. Ele é nosso ouvinte e nosso telespectador assíduo. Ele mora dentro da área rural mesmo. E ele diz que só pega rádio lá. Então, ele comprou um radinho de pia, que é assim que ele fala, né? Ele comprou o radinho de pilha dele, deixou lá em cima da geladeira e tinha uma pessoa que trabalhava junto com ele. Quando ele chegava, às vezes, da roça, que ele chegava, estava em outra rádio. Aí ele se apoquentava e mudava a sintonia. Quando foi uma vez, e ficavam nessa briga, né? Tira da sintonia, põe na sintonia, tira da sintonia. Quando foi uma vez, ele disse assim mesmo, pois agora tu vais ver. Ele pegou, quebrou o botão. Isso ele contando pra gente, né? Ele quebrou o botão para ninguém mudar de sintonia. E assim, são esses testemunhos que são interessantes. Certo, é verdade. E nós temos muitos e muitos outros testemunhos. Nós temos uma ouvinte na ilha, meu Deus, eu esqueci, não é na ilha, é numa localidade próxima aqui de Belém. E ela, quando a gente começa a chamar no programa Melhor de Três, ela diz que ela desce do açaizeiro enlouquecida para poder participar com a gente. Então, são relatos, assim, muito particulares e belíssimos que nós temos dos ouvintes, dessa relação do ouvinte com a Rádio Nazaré. O ouvinte fazendo parte, né, da nossa rádio e a rádio fazendo parte da vida dos ouvintes. Né? E o mais bonito, Theo, eles falam conosco como se nós fizéssemos parte da família. Acredito. Falam conosco, dizem que nós somos a companhia. Muitos, às vezes, moram sós. E eles dizem que nós somos a companhia do dia a dia. Né? E você ouvir isso é encantador. Porque que responsabilidade eu tenho com a minha voz, com a minha produção, de alcançar essas pessoas. Então, é uma relação de amor mesmo. É uma relação muito forte. Claro. É a responsabilidade da evangelização, né? A rádio ela tem uma responsabilidade muito grande da evangelização. Você atinge muitas pessoas com os meios de comunicação. Isso é algo muito importante. Tem essa missão, que a rádio está cumprindo a missão para a qual ela foi criada. Né? Exato. E uma curiosidade, quando nós iniciamos a Rádio Nazaré, nós operávamos na potência de 10 quilos o nosso transmissor. E aí, na época, alcançávamos ali algo em torno de 96 municípios na região, próximos à região metropolitana. E aí foi enviado ao Ministério, né, o pedido de mudança dessa potência, foi outorgado e foi mudada a potência do transmissor e mudou para 20 quilos. E aí você imagina, para onde nós chegamos com toda essa potência. Né? E são localidades assim que você tem que olhar no mapa para saber onde é. Está chegando bem mais longe então agora.
Eu tenho um relato diga. próprio de que no ano passado eu fiz uma viagem a Fortaleza, né? Nós temos parentes em Fortaleza. E no retorno, fomos de carro, no retorno, hoje em dia em viagens, você não fica mais mudando a sintonia, porque onde você chega tem sintonia. Antigamente, para você achar uma sintonia demorava horas. Sim. Né? Então, vem mudando as sintonias. E de repente, lá em Bom Jardim, no Maranhão, quase 500 quilômetros de Belém, eu escutei uma voz parecida assim com a minha, né? Eu disse, uai, eu conheço essa voz. E aí, logo depois da vinheta, começou a música. E fiquei intrigada ouvindo a música, mas não falei nada, eu só no pensamento. Estávamos eu e marido, filha e sogra, né? E eu fiquei ouvindo acabar a música para saber que rádio era aquela. Logo depois entrou a frequência da rádio. Aí eu digo, não acredito que a gente está chegando aqui em Bom Jardim, no Maranhão. Isso pela rádio, pela transmissão de ondas. Não estamos nem falando aí... Da internet. Internet. Então eu fiquei assim, assustada. Eu fiquei assustada, porque assim, nunca imaginei que em Bom Jardim do Maranhão eu estaria escutando a Rádio Nazaré. É verdade, quer dizer, a potência da rádio chega em vários locais. Se você quiser acompanhar a Rádio Nazaré FM, você entra no portal www.fundacalnazaré.com.br, coloca aí para você, né? Você entra no site, você pode acompanhar, que clica lá, Rádio Nazaré, né? A gente clica e você acompanha na internet, todos os lugares do Brasil e do mundo, se acompanha a Rádio Nazaré. Olha, é muito importante, né? Com uma programação maravilhosa como essa, você não pode deixar de acompanhar. Exato. E como é que foi o Sírio, né? Porque a Rádio Nazaré está, enfim, é a voz do Sírio nas ruas. Como é que é isso? É verdade, é verdade. O Sírio, claro que nesses 2 anos ele mudou bastante a característica dele em virtude da pandemia, mas a Rádio Nazaré, lá em 96, eu acredito, se não me falha a memória, o primeiro Sírio foi transmitido pela rádio, né? Nós tínhamos os repórteres que estavam nas ruas e nós tínhamos o compromisso também, nos 2 dias de transmissão, trasladação e Sírio, de sermos a voz do Sírio. Lá na época que a gente fazia animação lá da Concha Acústica, lembro você bem. também animava, Vera Sampaio e muitos outros locutores e colaboradores da rádio faziam essa transmissão do Sírio a partir da Concha Acústica. E hoje em dia parece-me que você não consegue desatrelar mais a procissão das vozes do Sírio, né? E graças à Rádio Nazaré, desde 96 para cá, muitas pessoas que estão fora da região metropolitana podem acompanhar a transmissão do Sírio. E muitos, Theo, dizem que se sentem dentro da procissão. Isso é que é o bonito. Legal. É interessante a gente ouvir o ouvinte dizer isso. Quando, nos 2 anos, nós tivemos a programação do Sírio, que não era feita a animação, porque nós não teríamos procissão, as pessoas ficaram assim atônitas. Poxa, cadê a animação? Eu me sinto dentro da procissão quando a animação está no ar, porque é transmitido simultaneamente. Trajeto do Sírio, né, para as ondas da Rádio Nazaré FM, ou seja, quem está em casa acompanha a procissão a partir da animação do Sírio. E é uma relação assim muito interessante do Sírio com a Rádio Nazaré. É verdade. E também as músicas, né? Porque ficou uma época que as músicas, quem acompanhava no trajeto, aqueles sons, quer dizer, todo mundo esperava que aquelas animações, a música, então o Sírio e aquelas animações era a responsabilidade da Rádio Nazaré, né? Isso. Pensar tudo isso deve ter sido sempre um grande desafio para vocês, né? Sim, são várias pessoas pensando, né? Nós temos essa parceria com a diretoria da festa, então na hora da procissão, vamos falar aí no Sírio que a gente conhece já normalmente, que é o povo nas ruas. Sírio sem pandemia, né? Porque estamos em pandemia, né? A gente fica em contato direto com os diretores, tem que dar uma motivação a mais porque a corda enrolou em determinado setor, ou seja, a rádio marca o passo da procissão.
marca essa dinâmica da procissão, e isso é muito interessante, porque quando enrola a corda, que a gente começa a fazer a motivação, as pessoas respondem imediatamente. Uhum. Bem. Imediatamente. Telefone aqui da Rádio Nazaré, o WhatsApp, 988140275, 988140275. Passe sua mensagem, parabenizando a rádio, fazendo as suas felicitações. Você pode, sem medo, fazer a sua mensagem, passar a sua mensagem. O telefone é 40069211, também da família Nazaré. Você pode passar a sua mensagem também, mandar a sua mensagem, telefonar a Rádio Nazaré. E o nosso portal é o www.fundacalnazaré.com.br. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje conhecendo um pouco mais sobre a história da Rádio Nazaré FM, que completou nesse mês de maio 25 anos. 25 anos, teve uma festa maravilhosa, missa, bolo, e tudo mais, tudo respeitando os protocolos de segurança, não pôde fazer toda aquela festança que a gente merecia aqui no estúdio. Já pensou? Ia ser assim uma festa, tudo aqui no estúdio grande, aqui da fundação, sabe? Todos convidados, todos participando, aqui estou com a Elivane, que é a coordenadora da rádio. Era para ser assim, né, Elivane? Era para ser uma super festa. Uma super festa, mas a gente acompanhou tudo pelo canal, aqui pela TV Nazaré, teve a missa, Como é que vocês pensaram essa celebração? Theo, é claro que toda festa a gente quer pensar assim o máximo, Convidar todas as pessoas possíveis e prováveis, principalmente aquelas que ajudaram esta instituição a ser o que é hoje. Porque a partir da rádio, a rádio foi a primeira filha, A partir da rádio você vê todo esse complexo de comunicação hoje. Então, a rádio tem um papel fundamental na construção da própria instituição. Foi a partir da programação da rádio que nós conseguimos levantar doações para poder montar a torre, para poder construir o estúdio que nós estamos hoje, para poder adquirir os equipamentos que nós temos hoje, graças a Deus e à família Nazaré, nós temos equipamentos de última geração. Hoje em dia você consegue operar 3 câmeras com uma única pessoa, antigamente era necessário um operador para cada câmera. É claro que os desafios são constantes. Então, nós pensávamos uma hiper, ultra, mega festa, mas com a pandemia, infelizmente, nós tivemos que reduzir, nestes 2 anos, todo o processo de produção, de festa e de tudo que diz respeito a essa programação, tanto rádio quanto TV. Tanto é que você viu aí, no período da pandemia, programas que nasceram em parceria com a Rádio Nazaré, TV e Rádio Nazaré, justamente porque nós estávamos, nos períodos mais críticos, trabalhando todos em home office. Você imagina você trabalhar comunicação home office. Como é que eu faço isso? Se comunicação é dinâmica, você está na rua, você está fazendo externa, tanto rádio quanto TV. Como fazer rádio e TV no período da pandemia? Então, nós pensávamos esta programação uma super festa. Mas aí a gente teve que se adequar. Não, vamos pensar um bolo cupcake, que foram os cupcakes que foram distribuídos aos funcionários que aqui estavam, sem nenhuma aglomeração. Cantamos o parabéns porque, poxa, é um jubileu de prata, A gente precisa comemorar esse momento. E aí você teve a transmissão da Santa Missa, que é o momento mais singular e bonito da nossa vida de igreja. Você fazer uma celebração em agradecimento a Nosso Senhor por essa dádiva que é a Rádio Nazaré, nestes 25 anos. E aí nós tivemos a celebração e depois um especial ao longo do dia todinho. Os 2 padres começaram pela manhã, o padre Newton e o padre Wagner, com aquela alegria que é particular ao padre Wagner.
e com a serenidade que é o Padre Newton, né? Mas foi uma programação belíssima. E à tarde, nós estávamos, eu e o Jota, fazendo a programação de festa da Rádio Nazaré. Então, assim comemoramos os 25 anos no dia 4. Muito bom, né? A gente fala desses parabéns, né, que foram maravilhosos, que são maravilhosos. Eu vou te perguntar assim, quais são os desafios, né, hoje que você vê para a rádio, né, para os próximos 25 anos? Quais são as programações que vocês pensam em fazer? O que vocês estão pensando em criar? Theo, desafios, eles sempre vão existir. Ainda mais falando de comunicação, da comunicação que nós fazemos, que é uma comunicação diferenciada. Todos os profissionais que aqui trabalham, a maior parte, não vou dizer que não exista, tem caminhada de fé, de vida na sua igreja, na sua comunidade. Então, são pessoas que falam com propriedade sobre o que fazemos aqui na nossa rádio. Eu acredito que o desafio maior é manter a nossa programação no ar, porque veículos de comunicação, eles precisam se manter financeiramente de alguma forma. Ambos os veículos da instituição são veículos com uma concessão educativa, então não podem ter comerciais. Comerciais não são permitidos por lei. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que não tem comercial? Por lei não é permitido que nós tenhamos comerciais na nossa programação, tanto rádio quanto TV. Daí você imagina o quanto é difícil nós buscarmos apoio de empresas. A empresa que é visionária vê que nós temos uma rádio e uma televisão de grande potência, de grande potencial, e que aquela empresa terá sucesso sim se agregar sua marca à nossa instituição. Porém é difícil, porque as pessoas às vezes não entendem esse potencial, elas não reconhecem esse potencial. Então, nosso desafio maior dentro dessa estrutura toda, é manter essa estrutura financeiramente. E aí você imagina, quando dá aquelas chuvas que a gente fica assim, de cabelo em pé, né? Caem raios e uma série de situações que a natureza nos apresenta às vezes, né? Com a sua força. Aí queima o equipamento, e os equipamentos não são baratos, né? Os equipamentos são equipamentos caros, são equipamentos importados. Então, quando nós temos um transmissor ou um equipamento que queima, você leva, às vezes, 3 dias para colocar a rádio novamente no ar. Então, o nosso maior desafio, sem dúvida, é o desafio financeiro. É manter a estrutura da instituição. Graças a Deus, nós temos pessoas que abraçam isso aqui como um plano de Deus mesmo para a sua vida, que é a nossa família Nazaré. Pessoas que mensalmente colaboram conosco. Tem gente que diz assim mesmo, poxa, mas eu não posso doar muito. Você não imagina o quanto como você diz, o seu pouco nos ajuda. Porque Deus vai abençoando cada pouco que é investido nessa instituição, que é investido na programação. Então, os desafios é manter a nossa programação financeiramente. Outro grande desafio é trazer mais pessoas para colaborarem conosco, a família Nazaré, porque o número hoje, ele ainda é muito baixo para as dimensões do Círio de Nazaré, por exemplo. Você vê 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas nas ruas de Belém. Você acredita que todas são cristãs católicas. Então, por que não 1 milhão, 2 milhões de pessoas nos ajudando também financeiramente? Verdade, ajudando. Com o seu R$1. Com o seu R$1, é verdade. E olha que a gente faz propaganda aqui da família Nazaré, né? Isso. A gente faz seja um, aquela seja mais um, essa propaganda que a gente faz o tempo inteiro, né? Esse pedido, seja mais um, seja você que está nos acompanhando, faça parte da família Nazaré, participe, que daqui a pouco a gente vai falar novamente, para você entrar no site, se inscrever,
fazer um Pix para a Fundação Nazaré. Aquele pouco que você dá ajuda justamente na manutenção dos meios de comunicação social. Eu sempre, falando aqui com o Padre Newton, sobre um programa que ele fazia, até cortando o seu pensamento, sem querer perturbar você, mas acho que é importante ressaltar isso, dizendo para ele que Dom Alberto, uma vez falando para mim, ele dizia, até na catedral, eu falo para quantas pessoas? 400, 500. Mas numa rádio, numa televisão, para quantas pessoas a gente evangeliza? Milhares de pessoas. E às vezes a gente não tem a dimensão do apoio que a gente perde quando a gente não ajuda, né? Um meio de comunicação, ajudar uma pessoa que às vezes está longe, mas aquela palavra do Evangelho chega lá. Exatamente. Você pontuou muito bem. Imagina você aqui falando para a TV Nazaré, uma rede imensa de emissoras espalhadas. Gente, o Brasil é imenso. Né? Tem estados no Brasil que são do tamanho de um país da Europa, ou até muito maior do que os países da Europa. Como é que esse sinal chega até a casa dessas pessoas que estão tão distantes? Como é que o sinal da rádio, da TV, chegam nesses lugares? Para que cheguem, precisa sim ter esse patrocínio, essa manutenção. E aí você pontuou muito bem, para quantas pessoas nós estamos falando neste momento? Você consegue mensurar? Não, não consegue. Por quê? Você fala da região metropolitana, Belém, Ananindeua, Marituba, né, Santa Isabel, até Castanhal. Você consegue ainda pensar até ali. Mas e depois dali? Né? O nosso pensamento é muito limitado ainda, né? É verdade. Para mensurar a grandeza que estes veículos de comunicação têm. E Dom Alberto, logo quando ele chegou a Belém, foi a primeira coisa que ele pontuou na rádio. Na catedral, eu falo para... eu não sei qual é a capacidade hoje que a catedral tem de receber pessoas. 600, 700 pessoas. Né? E numa rádio, e numa televisão, quantas pessoas eu alcanço? Você não consegue medir, você não consegue mensurar. E quanto é importante, a gente sempre frisa isso porque é uma conquista nossa. Nós somos a única arquidiocese no Brasil que temos à nossa disposição 4 veículos de comunicação. Você consegue perceber a importância que é isso? De nós termos essa comunicação que fala para a nossa gente, que fala de Deus para as pessoas. Então, assim, é importante que nós tenhamos, sim, a manutenção desses meios por mais 25 anos. E quando esses 25 anos se completarem, mais 25 anos, porque a gente vai aos poucos, né? Passo a passo. E uma coisa interessante, acho que ainda tem um tempinho, né? Quer dizer, acho que a importância da rádio na pandemia. Sim. Que as pessoas... o sofrimento que a gente está vivendo, mas naquele pico mais dolorido, né? Quanto que recorriam à rádio para uma palavra de esperança. Sim. Você não percebeu isso, Elivane? Sim, nós tivemos, assim, uma participação absurda, assim, né, no período da pandemia, principalmente logo lá no início e nos períodos de lockdown. Theo, eu falo para você como pessoa que tinha muito medo de vir trabalhar. Poucas pessoas ficaram ainda trabalhando presencialmente, né? Poucas pessoas. Ainda hoje nós conversávamos, eu e o Nelson, sobre esse fato de, poxa, a gente chegava aqui e encontrava a instituição vazia, que dor no coração. Certo. Então, assim como nós tivemos as nossas limitações, porque somos todos limitados, né? Somos pessoas de muitas limitações e nós também estávamos temerosos. Acreditamos em Deus, sim, confiamos em Deus muito, mas o nosso coração é humano. Nosso coração, ele não entende determinadas questões. Eu digo coração, mas eu digo assim, é o cérebro mesmo, né? Nosso cérebro, ele é muito humano, então a nossa razão às vezes diz assim mesmo, olha, tá tudo perdido, né? Mas aí nós não somos só razão, nós somos fé também, né? E a nossa fé é que transcende. E muitas pessoas mandavam mensagens pedindo para que nós rezássemos pelas suas famílias,
rezássemos pela saúde das pessoas, rezássemos pelo fim da pandemia. Tivemos tantas pessoas queridas que foram ceifadas em virtude dessa pandemia. Lembrando aí Costa Filho, filho do Costa Filho, João Carlos Pereira, que foram os nossos voluntários. Nossa, né? O meu padrasto Luiz Augusto, que há pouco tempo faleceu. A Maísa Lopes, que foi também uma colaboradora muito atuante, junto com a sua irmã Marília. E quantas pessoas foram ceifadas em virtude desta pandemia? O Frei, né? O Frei Manuel, o nosso querido Frei Manuel, que dor. A gente confia em Deus, sabe que a nossa vida, a nossa caminhada nos impulsiona para Deus. Para Ele nós voltaremos, assim nós cremos, né? Mas fica uma dor muito grande no nosso coração porque é a ausência física. E assim como nós, muitos ouvintes estavam temerosos, estavam preocupados. E é só oração para confortar. Só Deus para nos dar um norte. Nós tínhamos uma diretora aqui, a dona Marluce Milhomem, que ela sempre usava uma expressão: nós não seguramos as nossas mãos no vento. Nós temos onde segurar a nossa mão e é a mão de Deus, né? E foi o que nos manteve. E quantos programas nasceram a partir dessa pandemia? Programas que nos trouxeram muito alento, muita esperança, porque a palavra de Deus causa isso, nos dá esperança. Deus é fiel, né? Muito bem. Mais uma vez o telefone, 988-140275, o WhatsApp aqui da rádio, para você mandar sua mensagem de parabéns aqui, o 40069211, também para você fazer o seu contato, e o portal www.fundacalnazaré.com.br para você poder fazer a sua doação. Faça a sua doação, colabore para que esse projeto de evangelização continue, tanto da rádio quanto da TV, todo o projeto de comunicação aqui da TV Nazaré, da Fundação Nazaré, da Rádio Nazaré, que é importante, porque a Rádio Nazaré ela tem uma característica muito importante. Agora não temos tempo para abordar mais isso, porque eu vou ter que encerrar o programa, que acabou o meu tempo. A Rádio Nazaré é uma rádio que reza. E muito. Eu acho que é legal isso. Tem programas eu acho tão bonito isso. Tem programas de oração. Você pode ligar para rezar o texto da misericórdia, o texto. Liturgia das horas. Liturgia das horas. E isso é uma coisa que não temos quarto bloco para poder falar. O que reza. Mas eu queria registrar. É uma rádio que a gente reza também. É legal, a gente quer estar no carro, quer rezar o texto, está lá alguém rezando, a gente está rezando junto com vocês. Parabéns, Elivane, em nome aqui de todos nós da TV, aqui da Fundação, parabéns pelos 25 anos, parabéns pelo seu trabalho, sucesso, muita saúde, muito sucesso mesmo, muitas realizações. 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Até eu só tenho a agradecer. O parabéns não é meu, não é nosso, né? Você também constrói essa história. O parabéns é de todo o povo de Deus que nos acompanha. É nossa conquista. Elivane, um dia passa, né? Somos poeira. E que bonito nós termos essa consciência de que isso aqui tudo é nosso e que nós devemos verdadeiramente cuidar. Meu agradecimento pelo convite. Um beijo muito grande para todos vocês que estão aí nos acompanhando. Seja a família Nazaré, nós precisamos da sua ajuda, precisamos da sua colaboração. É Deus que fala o seu coração sempre na nossa programação. Fique com Deus e muito obrigada, viu, Theo? Tá certo, eu que agradeço. Agradeço você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana, mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.